Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra. Na mesa de hoje, vamos trazer mais uma vez 3 assuntos que foram destaque, assuntos discutidos nos meios de comunicação ao longo desta semana. Mas para discutir, para fazer o ponto e o contraponto, contaremos com a presença dos nobres e excelentíssimos professores do Centro Universitário Franciscano. E desde já vou apresentar o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, o professor Alexandre Macari, do curso de História, representando o curso de Serviço Social, a professora Andressa Bernardon, que está de volta hoje, não é? E também o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Esta é a nossa bancada para discutir 3 assuntos, as 3 manchetes, os 3 temas que nós salientamos para o dia de hoje. O primeiro deles, 10 anos do programa Bolsa Família. Na sequência, no segundo bloco, vamos discutir cair de pé, diz Roberto Jefferson, né, antes de ser preso. E depois vamos falar sobre os protestos. Jovens saem às ruas para protestar contra o aumento da passagem de ônibus em Santa Maria. São os temas que vamos debater no dia de hoje. A começar, calma e brandamente, talvez podemos dizer assim, com o professor Ferroni, para falarmos sobre o programa Bolsa Família. Programa que completa 10 anos, trazendo muitos benefícios à comunidade brasileira ou não. Depende do ponto de vista agora, professor Ferroni. No seu ponto de vista, para a gente iniciar a conversa de mais esse programa, é ou não é um programa que traz benefícios à nossa comunidade? Imagina se não existisse o Bolsa Família. Basta perguntarmos para as 14 milhões de famílias que se reintegraram à sociedade brasileira, que puderam alimentar seus filhos e educá-los convenientemente, quando que antes não se podia. Quando se viu reduzida a mortalidade infantil, quando se viu reduzida a incidência de problemas de saúde que ocorriam aos centros de saúde e aos postos de saúde e aos hospitais. Esse investimento é pequeno demais, poderia ser muito maior. Mas não vamos polemizar agora. Vamos ouvir a professora Andressa, quem sabe? A professora Andressa? Tudo bem. Professora Andressa, o que a senhora acha do Bolsa Família? A senhora como assistente social, que trabalha diretamente com a comunidade carente, né, tanto pela instituição quanto fora da nossa instituição aqui. A senhora talvez tenha assim, a possibilidade de trazer um relato mais tácito a respeito do que a senhora enxerga. O Bolsa Família ajuda realmente a comunidade brasileira? Acho que eu reitero as palavras do professor Ferroni, né? Ele é de uma importância para o desenvolvimento da população, principalmente para suprir as necessidades humanas básicas, a questão da alimentação, vestuário, educação, transporte. Hoje, o Bolsa Família ele beneficia mais de 50 milhões de pessoas e deve sim diretamente. E deve sim ter um investimento maior, aí o Pereira vai ter que me ajudar, porque hoje o Bolsa Família apenas é destinado 0,4% do nosso produto interno bruto, que é quanto isso, Pereira, em Bora. Eu tenho que pensar, né? Porque então, na casa dos trilhões, né? Na casa dos trilhões, estamos em... acho que o PIB é 4 trilhões e aproximadamente 4 trilhões e meio de... 4 trilhões e 500 bilhões, né? De reais. Aí teria que calcular 0,5% disso para ver quanto é que dava, né? Mas acho que é uns 20 bilhões, mais ou menos, algo assim, pelo menos eu vi na matéria, né? E que assim, ó, eu avalio que é pouco, né? E o programa Bolsa Família, ele está gestado isolado. Qual que é a proposta do governo? Que a pessoa passe a receber essa renda, tenha uma qualidade de vida melhor, que ela possa se reinserir, como o professor Ferroni estava falando, ou uma vez nem inserida, se inserir na sociedade, porém, ela não é gestada junto com as outras políticas públicas. Por exemplo, habitação, educação, transporte, para que realmente essa pessoa passe por esse programa e deixe de ser usuário dele. Mas eu concordo com os colegas, né? Eu penso que o Bolsa Família é um programa muito interessante, que foi pensado há mais de 10 anos atrás, né? É de 2003, né? Então, eu penso só o seguinte, né? Que a lógica desse programa está inserida dentro, né, de uma proposta de governo, do Partido dos Trabalhadores, principalmente, visando uma tendência clara que está na Constituição Cidadã,
de combate à miséria, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante da criação desse programa. O combate à miserabilidade, né? Então, são 10 anos que nós temos já de distanciamento, né? E eu penso que o programa ele tem que começar a se transformar, né? Pensando outras questões, talvez aí indo ao encontro do que a professora Andressa destacou, né? Com outros programas que, né, passe a ter um outro tipo de... enfim, onde estão essas pessoas que já foram beneficiadas, essas famílias que já foram beneficiadas? E a gente também, dentro do programa, teria que melhorar, eu acho que para isso tem que ter uma emenda, então, constitucional, não tornando um programa de partido político, se tornando sim um direito social, momento, né? Que pode acabar a qualquer momento, para que a gente possa ter políticas, por exemplo, de inserção no mercado que realmente qualifique essa pessoa para o mercado de trabalho. Porque não adianta eu ofertar um curso de biscuit dentro dos CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, onde os usuários são, principalmente, né, o foco são os que recebem, desculpa, o Bolsa Família, se no mercado de trabalho precisa de padeiro, por exemplo. Ou ofertar um curso de datilografia se as TIs estão entrando dentro das nossas casas. Automaticamente eu estou excluindo essa pessoa. Bom, nós temos 3 opiniões muito positivas e pontos de vista positivos a respeito do Bolsa Família. Depois eu gostaria de retomar o que é o Bolsa Família. No sentido de qual é o valor do recurso, como que ele é destinado, como que o sujeito tem acesso à informação que nós também temos que levar a um sujeito que poderá estar nos assistindo e se vendo, então, daqui a pouco, na condição da possibilidade de aderir ao Bolsa Família, não é? Acho que isso a gente também pode rever. Mas antes eu gostaria de ouvir o professor Pereira também, né, a respeito deste programa. Pode ser? Pode. Claro, como nós tivemos, né, 3 pontos, agora eu vou ter que fazer o contraponto, né? Porque senão não fecha o programa. Não, é brincadeira. Na verdade, eu sou a favor. Acho que a maioria das pessoas... Existem pessoas que são contra e têm os motivos para isso, né? Contra o Bolsa Família. Eu sou a favor, mas não sou exatamente um entusiasta do programa, né? Então, eu queria dizer, na verdade, a maior bolsa que nós temos, na verdade, é bolsa rentista, né? O Bolsa Família, que são os compradores de títulos públicos, né? Que realmente esses é que enchem a bolsa, né? a todo mês, né? Principalmente com a elevação da taxa de juros. Então, quer dizer, o que é destinado ao Bolsa Família é realmente muito pouco, né? Comparativamente o que é destinado aos rentistas e aos financistas do país, né? Eu só estou colocando isso para não passar uma ideia que a gente tem um governo populista ou popular que direcionado aos pobres e tal, né? Na verdade, a gente sabe que os bancos nunca ganharam tanto nesse país quanto no governo, né, supostamente, dos trabalhadores. Então, começando por esse ponto. Em relação ao Bolsa Família, é isso. Quer dizer, eu acho que o Bolsa Família, acompanha o ponto de vista do professor Alexandre, eu acho que ele tem que evoluir, né? Eu acho que ele evoluiu. Em primeiro lugar, acho que teremos que fazer justiça também ao passado, para dizer o seguinte, que o Bolsa Família, na verdade, não foi, né? Até a Andressa falou do PT, quer dizer, ele na sua origem, o que o Lula fez em 2013, ele que reuniu outros programas que já existiam em governos anteriores e formou o Bolsa Família, e obviamente que deu uma turbinada no Bolsa Família e tudo mais, mas a gente também tem que ser justo e reconhecer que esses programas de ajuda à pobreza, eles já existiam, né? Foi aperfeiçoado. Eu acho que o problema do Bolsa Família é a saída do programa. Quer dizer, a entrada todo mundo sabe, mas o problema é a saída e a acomodação das pessoas que ficam no Bolsa Família. Talvez ele devesse evoluir na questão de criar um programa semelhante de emprego, ou seja, né, de colocação do pessoal que está aí de treinamento e ao mesmo tempo de colocação do pessoal que está no Bolsa Família, né? Ou seja, para que eles possam entrar no mercado de trabalho e não se acomodar e ficar, digamos assim, como um peso para a sociedade carregar ao longo do tempo, né? Aí seria um assistencialismo populista, né? É uma boa sugestão do professor Pereira. Na verdade, esse programa, ele não copia os outros. Ele talvez até, nesse aspecto social, de auxílio às pessoas carentes, ele traga, na essência, essa
intenção. No entanto, ele foge, ele liberta as pessoas do clientelismo político que havia anteriormente. Porquanto ele põe na mão da mulher trabalhadora, da mulher carente, a chefe da família, a matriarca, a condição de independentemente gerir o seu cartão. Então, o cartão liberta a pessoa e ela passa a não depender de mais ninguém para conseguir. Vai diretamente para a conta e ela organiza isso. E 94% de quem administra são as mulheres. E é engraçado porque ninguém sabe quem são essas mulheres. No início era interessante porque naquela Constituição do Fome Zero, porque ele é parte do projeto Fome Zero, a intenção era constituir comitês municipais integrados por aqueles que usufruíam. Mas isso a oposição caiu em cima e não deixou, porque se constituíram uma nova força política. Mas quem são essas mulheres? O que elas pensam? O que elas desejam? Não há esses fóruns. É que se tu olhar a distribuição do Bolsa Família, ele está muito mais concentrado, por exemplo, na região Nordeste, nas regiões mais pobres do Brasil. Né? E que lá a gente sabe que as famílias, digamos assim, eu não sei como que chama isso, antes era a cabeça do casal, né? Mas já não há mais o casal, então a cabeça é, no caso, as mulheres. Né? Então, eu acho que isso, eu não sei, eu não fiz nenhuma pesquisa nesse sentido, mas acho que isso é uma explicação, né, por que as mulheres, elas têm, digamos... 94%. Qual é o valor do Bolsa hoje, mais ou menos? $35. Quanto? 35 Ele dólares. varia, assim, a renda per capita da família, né? Ele pode chegar a R$238, e tu vai me dizer, R$238. Ele é R$70 o benefício, daí se eu tenho 1, 2, 3 filhos, Depende vai se acrescentando. Exatamente. Acrescenta conforme o número de filhos. Mas no máximo 5 filhos. Aí se eu tenho jovens, acrescenta-se mais os jovens. E Andressa, não se vê, por acaso, nenhuma pessoa mal intencionada? Eu pergunto, porque mal intencionado no sentido assim. Então, receber o bolso e não deveria receber. Ou diferente disso, vou ter um filho a mais para receber R$70 a mais. Não é R$70 a mais, Ou, é R$32 a mais. Pois e se eu tiver mais que 5 filhos, eu não recebo. Pois é, porque essa é uma questão que pode gerar, não é? Essa é uma das um problema críticas, social. É uma das críticas que tem o programa. Porque a pessoa quer receber mais, vou ter um filho a mais, então, para aumentar minha renda. Michael, sim, diga, por favor. Por exemplo, assim, quero aumentar minha renda. Com R$32 o que eu compro mais durante o mês. Não concordo. Para quem não tem nada... Eu concordo. É que se tu olhar no Nordeste, o que tinha de programa, o que existia antes, eu digo muito antes, né? Eram programas de... vamos dizer assim, de combate à seca, em que eles trabalhavam durante poucos meses por ano, quer dizer, que o governo fazia, era uma forma de não dar o dinheiro, na verdade, né? Porque aí eu acho que o Ferroni tem razão no seguinte, alguns tabus foram derrubados, né? Obviamente que por ajuda da própria tecnologia, esse cartãozinho, essa coisa que a pessoa pode ter individual, antigamente não podia ter, né? E também existiam, digamos assim, mitos, né? Por exemplo, que antes não se queria dar o dinheiro para as famílias, porque achava que o pessoal ia tomar cachaça com aquele dinheiro e não ia comprar os alimentos para os filhos. Quer dizer, então foi evoluindo o programa até chegar onde chegou, mas ele precisa ser aperfeiçoado. E eu acho que o grande ponto, Michael, assim, para mim concluir, é a questão que eu vejo da acomodação no programa, né? Quer dizer, então os críticos dizem mais ou menos o seguinte, olha, o que é melhor? É dar o peixe ou ensinar a pescar? Né? O programa, o Bolsa Família, ele dá o peixe, mas ele não ensina a pescar. E por que não ensinaram a pescar antes, nesses séculos todos de governismo de direita no país? Mas veja só que a gente está fazendo uma discussão apolítica aqui. Eu não estou classificando o país. Eu concordo com o senhor. Eu também concordo contigo. Só destacar que o professor Pereira... Por que não ensinaram a pescar antes? O professor Pereira falou da questão da seca. Se é tão fácil ensinar a pescar, por que não ensinaram antes? Mas até hoje a seca não foi resolvida no país. Tem outras questões também. Claro, porque lá existe a indústria da seca. Os grandes que ganharam dinheiro. Então aí que está a questão. E aí, para quem ensinar a pescar? A questão, né, da transposição do Rio São Francisco é uma questão bastante polêmica. Está lá o projeto funcionando, mas tu sabe quanto emperra nessas questões políticas aí. Acho que uma coisa que a gente tem que frisar é que ele é o maior programa de combate à fome do mundo. Ele ganhou agora diversos países. Inclusive Nova York copiou. Exatamente, ganhou agora o Prêmio Nobel Social, que é da Associação Internacional de Seguridade Social, com sede na Suíça. Bom, eu acho que, assim, a gente, para finalizar dentro do nosso tempo, a gente poderia trazer informação. Quem pode acessar o Bolsa Família hoje, Andressa?
que tipo de informação a gente poderia passar para o nosso telespectador? Claro, pessoas com baixa renda, mas que renda é essa? Até quanto? Uma pessoa com salário mínimo? Depende da composição familiar. Tem toda Tem o número de integrantes da família, aí eles vão dividir, não pode passar de R$70 por pessoa. Então, aonde a pessoa... Daqui a pouco temos um telespectador que conhece uma pessoa que está com dificuldades financeiras. Aonde eu posso buscar informações a respeito disso? Tá. Tanto no site do MDS, como em Santa Maria. MDS? Isso. Ministério de Desenvolvimento Social. Ministério de Desenvolvimento Social, tá bem. Isso. E para quem não tem acesso à internet? Vá até a Prefeitura, Secretaria de Assistência Social, onde eles vão fazer o cadastro dessa pessoa, e de toda a composição familiar, e a pessoa não sai automaticamente recebendo benefício, né? É feito toda uma triagem. Exato. Bom, aqui para ser encaminhado. Tá. Não, interessante essa informação. E o professor Pereira deu uma sugestão de evolução do processo. E eu não vou dar uma sugestão de evolução, mas sim de que haja, ou talvez assim, um ponto de vista, né, de que a evolução também deve seguir no caminho da fiscalização desse processo. Não só da acomodação dos sujeitos, mas também do uso devido deste dinheiro e quem são as pessoas que estão usando. Esse cadastro, como ele é feito, se ele é feito também apoliticamente, né? Porque um funcionário é de um partido e o sujeito lá é militante do partido, quer dizer, tem toda uma questão aqui também que deve ser pensada. Eu estou trazendo essa coisa à tona não para que a gente discuta mais. Fala nessa gestão de âmbito municipal, né? Exato, exato. Pode acontecer. Exato, que pode acontecer. Então, a questão da fiscalização me parece muito interessante. Que tem evoluído, e é por isso que o programa tem dado certo também, porque havia, há menos de 5 anos atrás, uma série de investigações policiais, inclusive, de mau uso desse dinheiro público, porque pessoas com alto poder aquisitivo estavam sendo beneficiadas com o Bolsa Família. Eu tenho essas informações porque na época eu trabalhava no mercado de trabalho como jornalista. E eu lembro bem que nós estávamos atrás disso, junto à Secretaria de Assistência Social do Estado, do Rio Grande do Sul, não é? Porque passa por lá também parte do trâmite para que esse benefício seja encaminhado aos municípios. Sempre tem os espertinhos, assim como tem esses que vulneram o sistema previdenciário e que oferem milhões com essas fraudes todas. Com certeza. Né? Sempre tem. Eu fiz esse chamamento no sentido de, bom, se a evolução caminhar, nós estamos diagnosticando uma evolução, que a fiscalização seja uma dessas evoluções e talvez uma das mais importantes. Tá bem? Eu acredito que sim, mas também eu acho que eu continuo insistindo na saída do programa, que eu acho, porque o Bolsa Família, na verdade, seria uma forma de libertar as famílias da miséria, né? Não vai resolver o problema da pobreza, não vai resolver. E a questão do futuro dessas famílias, quer dizer, eu acho que dá um empurrãozinho, mas não resolve o problema. Então, eu acho que tem que pensar de forma para evitar a acomodação. O que eu quero dizer assim, por exemplo, às vezes o chefe da família não se preocupa muito em conseguir um emprego porque ele tem aquele mínimo. E se ele sair, ele vai perder o Bolsa Família. Né? Então, talvez tenha que se pensar numa coisa gradual em que a perda da Bolsa Família seja gradativa. Seja um degrau para o mercado de trabalho. Então, as estatísticas mostram que as pessoas conseguem se inserir. Mas o percentual é muito baixo. Pelo contrário, o percentual baixo é muito baixo. Daqueles que se mantêm independentes do programa. Esse é o percentual baixo. Mas a gente pode lhe passar essas informações. Tá bem, gente. Obrigado. Muito bem. Nesse bloco fechamos, trazendo um debate interessante, não é? Informações a respeito dos 10 anos deste benefício tão importante à comunidade brasileira. Fechamos assim o primeiro bloco, voltamos na sequência para falar de Roberto Jefferson, afinal de contas, diz ele que caiu de pé. Voltamos na sequência. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore!
ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. A ONG Infância Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. Catador e reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Muito bem, de volta ao segundo bloco do Contraponto para falar sobre um tema recorrente aqui nesta mesa, política, não é? Mensalão, tema que nos traz muitas informações, porque é algo que continua em evolução, não é? Os processos sobre os mensaleiros. E nós temos uma manchete essa semana que chamou muita atenção e foi sugestão, então, para que a gente debatesse aqui. A expressão de Roberto Jefferson, ele diz assim, caí de pé. Ele falou isso um pouquinho antes de ser preso. Será mesmo que ele caiu de pé, professor Pereira? Olha, eu nunca vi ninguém cair de pé, né? Talvez, acho que vai ser o primeiro, né? Mas, de qualquer jeito, eu acho que uma grande injustiça foi cometida realmente com o Roberto Jefferson, na minha opinião. Ele devia receber uma medalha e não ser preso, pois ele foi o estopim, né? Claro, talvez ele não tenha lá um currículo dos mais elogiáveis, se a gente imaginar que o Roberto Jefferson era o líder da tropa de choque do Collor. Na época do Collor era o Roberto Jefferson, né? É um pouquinho mais gordinho, mas hoje quase que irreconhecível. Mas era uma figura que ocupava um espaço e tal. E de repente, então, ele acaba puxando o tapete do mensalão, né? Eu achava até que o Roberto Jefferson tinha sido contemplado com a tal de delação premiada, né? Porque, pelo que eu sei, ele não poderia ser punido por isso. Eu estou ironizando um pouco, né? Mas eu acho que ele prestou um serviço, apesar da sua ficha não tão limpa, né, do passado em relação à questão do Collor, que nesse caso eu acho que não dá para livrar a cara dele, mas no caso do mensalão, eu acho que ele poderia ter pelo menos um alívio da pena, né, pelo fato dele ter trazido esse assunto à tona, que até agora... Né? Acho que uns 2 anos não se discute outra coisa nesse país e o Supremo não avança. Enquanto não liquidar tudo isso, né, eu acho que não vamos avançar. Agora, eu acho que ele prestou um serviço à nação. É mesmo, professor Ferroni? Mas é claro que não. O senhor acha que não? Claro que não. Eu achei que o senhor ia concordar hoje. Ele foi conhecido como delator do mensalão, quando, na verdade, ele deveria ser conhecido pelo grande mentirão. Porque Roberto Jefferson é uma pessoa falsa e que não teve o peito de chegar nos autos, consta isso, no processo e diante dos juízes, de dizer onde e quando que ele recebeu os tais pagamentos para aprovação de projetos. Sequer disse que existiu um projeto pago e lá consta dos autos que ele nega ter recebido dinheiro e que ele nega o pagamento sistemático e que realmente, além da negação, não há uma prova de pagamento sistemático. Consta dos autos. O que eu gostaria de fazer era colocar à disposição de todos os brasileiros os autos desse processo, que é uma grande palhaçada. Caiu de pé, mas realmente não consegue nem cair. Para mim, Roberto Jefferson é um grande palhaço, isto sim, e que não teve o peito de admitir que mentiu, para não passar por um grande mentiroso. Mas lá no processo consta essa falsidade dele. Ele delata algo que não existiu, não foi condenado por algo que não existiu
e está quieto, eu não consigo entender. Eu gostaria eu vou deixar os outros colegas falarem, porque essa história eu gostaria de dizer que não existiu mensalão. Doutor Roberto Jefferson, que eu conheço aqui em Santa Maria, muitos colegas que conseguem reverter esse processo e absolvê-lo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E muitos são os colegas que eu conheço com capacidade para fazer isso, porque esse processo é uma piada. É uma piada. Tá bem. Professor Alexandre Roberto Jefferson, ele parece ser um palhaço? Palhaço eu não sei, mas antes de entrar para a vida política, propriamente dito, ele trabalhou na televisão, né? Ele trabalhou na década de 80 como repórter de programas sensacionalistas, tipo Aqui Agora, né? Então ele fazia justamente isso que hoje nós ainda temos na televisão, que é esse jornalismo sensacionalista que elege muitos candidatos. E que busca acusar, ser acusatório, né? E há ótimos filmes que polemizam isso, que colocam a crítica em evidência isso. Eu cito o Tropa de Elite 2, né? Que destaca bem essa questão dessa relação da mídia e de jornalistas ligado a questões políticas, né? Então, se o mensalão é uma mentidão, eu não li os autos como o professor Ferroni deve ter lido, né? Mas eu sei que isso é importante no sentido da busca, né, de um país que tende a cada vez mais culpar políticos que são corruptos. Eu preciso me redimir de algo que eu disse que eu acho que não. Ele não merece ser chamado de palhaço e de um grande palhaço, porque eu admiro os palhaços e ele realmente eu não admiro. Então ele não é um grande palhaço, ele é muito pior. É abominável. Tá bem. Professora, eu vou passar Deixa a professora Vanessa, depois eu quero fazer a réplica. Momento da professora Andressa. Porque, professora Andressa, indo ao encontro às posições dos colegas, a senhora acha que o Brasil está caçando sujeitos para colocar na cadeia, para acalmar os ânimos? Ou Roberto Jefferson tem culpa? Tem culpa? Por que eu digo isso? Acho que quando o professor Ferroni diz que ele é um grande palhaço, agora ele se redimiu dizendo que não é mais. Ele não é mais porque os palhaços são admiráveis. Tá bom, porque ele não é admirável. Eu acho que a população brasileira que está sendo massa de manobra. Principalmente por quê? Porque a gente, né, ele como deputado, ele tinha a obrigação de quê? Elaborar leis, representar o povo no Congresso. O salário dele era em torno de R$16 mil e veio à tona todo esse mensalão. E por que veio à tona, Ferroni? Só que ele não recebeu a balada dele? Por interesses politiqueiros e golpistas, na verdade não há mensalão. O processo é só... Eu vou conseguir cópia desse processo, eu vou deixar à disposição para os alunos especialmente. Não há prova de que existisse pagamento sistemático, não há prova do desvio dos valores públicos, não existe valores públicos. E o dinheiro que ele disse que o pessoal recebia era dinheiro da onde? Ele nega, nos autos do processo, ele nega no depoimento que não havia pagamento e que ele nunca recebeu e que não há um projeto sequer votado mediante pagamento. Ele disse isso, então como é que uma pessoa dessa pode ser condenada? Por isso que eu digo que qualquer advogado de Santa Maria consegue realmente absolvê-lo nessa Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, quem somos palhaços somos nós, a população brasileira. Não, na verdade, não somos. O que eu acho, assim, o Ferroni, por acaso não, eu fui assistir a volta do programa depois das férias e fiquei atentamente escutando o Ferroni, quando ele fala em relação ao mensalão, né? E ele fala assim, passando mensagens aos seus alunos, que eu acho que não se coaduna, na verdade, com o que o professor de Direito deveria fazer. Que ele diz assim, olha, vocês não devem levar em consideração o que o Supremo decidiu, porque o Supremo não sabe de nada, porque isso não existiu, não sei o quê. Eu acho muito complicado isso, Ferroni, porque, na verdade, isso... Então está todo mundo errado, quer dizer, todo o Supremo, a Corte Máxima da Nação, nos envolveu num engodo, quer dizer. Então eu acho que até que alguém, mas o Ferroni, isso aí não é ciência, Ferroni. Tu vai ter que fazer o seguinte, se tu quiser dizer que o Supremo está errado, tu vai ter que ter uma tese que prove isso. É assim que a gente faz ciência, em qualquer área, inclusive no direito. Tu não pode simplesmente passar uma borracha e dizer, isso não existiu, entendeu? E nós estamos
Então nós estamos há 2 anos gastando uma fortuna, né? Sim, Os juízes senhor, não decidem coisa nenhuma certeza. com uma coisa que Lhe não dou existiu. toda a razão. Então esse país aqui não existe também. Lhe dou toda a razão, professor, porque isso realmente é surpreendente. É algo assim absurdo que a gente não consegue nem pensar. E quando eu digo aqui que isso é uma uma piada, esse processo... Tu não acha assim, tu acha que nós devemos acreditar, os telespectadores, os alunos, sem querer te desmerecer, devemos acreditar no professor Ferroni ou no Supremo Tribunal Federal? Eu vou lhe dizer uma coisa, não devemos acreditar no Supremo, então. Sabe é o professor Ferroni que tem a verdade. Uma das primeiras coisas que eu digo para os meus alunos... Não acredite no Supremo. Não. É isso? Não é isso. Absolutamente não. Estou brincando. Eu digo para os alunos... Eu só estou te provocando, Ferroni, porque eu acho que esse negócio, em determinado momento, tu tem que chegar e jogar a toalha e dizer assim, olha, o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo da nação e, a partir das provas que foram apresentadas no processo, julgou que tais e tais indivíduos são culpados. Eu estaria formando péssimos bacharéis em direito, péssimos, eu estaria contribuindo em nada para a formação dos juristas, e eu digo para eles o seguinte, que a gente não agride as pessoas e que de maneira alguma se deve desrespeitar, mas eu digo assim, tenham a capacidade, a competência, a ousadia de botar o dedo na cara dos juízes com propriedade, com formação intelectual, com argumentos capazes de dizer o senhor não tem razão. Porque isso é o papel do verdadeiro advogado no seu sentido amplo, de questionar e de não se submeter. Jamais eu diria o contrário. E diante de um processo como esse, diante de um processo como esse, professor, eu digo assim, ó, jamais como cidadão eu me submeteria a essa decisão e desafio o ministro Joaquim Barbosa para que traga os autos aqui para que nós, como colegas, possamos analisá-los e esclarecer. Desafio, professor. Ele que vem aqui, não precisa se exaltar, eu só estou querendo dizer assim, eu não vou discutir mais esse assunto, eu vou dizer bem claramente, questão do Supremo, eu não discuto mais, porque eu acho que o professor Ferroni vem aqui, quer dizer, e atrasa a evolução do debate por esse negócio, por essa rixa que ele tem com o Supremo. Eu, como sou um cidadão respeitador das leis, eu aceito a decisão do Supremo, como qualquer brasileiro terá que acatar a decisão do Supremo. O professor Ferroni não acata e atrasa o nosso debate e a gente acaba não discutindo nem o caso do Roberto Jefferson. Porque se a gente partir do pressuposto que não houve mensalão, não faz sentido discutir Roberto Jefferson. Professora Andressa. Era isso que eu ia... Ferroni, quem é o maior prejudicado nisso? Se, na hipótese que exista o mensalão, que ele seja concreto, exista a prova material... Não há prova material. Tá, mas se existisse... Esta é a grande questão. Mas não há. Se existisse. Mas não há. Então não existe a hipótese para ti? Mas não existe. O povo que está sendo roubado. Mas o processo está lá. Nós, enquanto cidadãos, pagamos nossos impostos e não temos condições de usufruir políticas públicas. Por favor, o processo está lá. Eu não preciso ser um cientista, me basta ser advogado e conhecer e ter capacidade de olhar os autos. O processo é transparente, está lá, não há prova de que existe. Então ele não deveria estar preso, nem ele, nem os outros. Mas nenhum deles. São todos inocentes. Mas com certeza, com certeza. E digo mais, esperem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou esperem que o Joaquim Barbosa se candidate a presidente. Ou vice, não sei. O senhor acha que a Corte não dá para discutir com o Ferroni esse tema, realmente eu joguei a toalha, não dá mais. O senhor está falando de algo, de um processo evolutivo, dentro de um processo, né? Quer dizer, o senhor está falando da Corte dos Direitos Humanos. É o segundo grau. É verdade. O Brasil é signatário. De acordos internacionais, ele se submete à Corte quando não há. Quando não há um outro grau, onde se possa, especialmente quando há injustiças evidentes. E essa corte tem poder de interferência nos processos nacionais. Mas com certeza, anula a decisão. E alguém já se interessou em levar manifestaram interesses, não tem encaminhado ainda, até porque não houve trânsito em julgado, tem recursos que estão tramitando. Inclusive foram presos, né? Sim. Sem o trânsito em julgado, coisa que é inédita. A questão do trânsito em julgado, em quanto tempo ainda... Quando terminam todos os recursos. Tem réu preso, cujos recursos estão tramitando. Certo. E os nossos alunos ali do direito penal sabem disso, que não se pode prender ninguém enquanto não se transita em julgado. O que aconteceu Prenderam no dia da proclamação da República. Por que isso?
Mas por que isso? Sabe que o Ferroni, eu acho que assim, ele acha que existe um complô, assim, uma coisa absurda. Dia 14 tinha sessão. Acha que ele não dia 14 tinha sessão. Dia 14 tinha sessão. Às vezes parece que o Ferroni não está no juízo perfeito. É verdade. O senhor me interdite, então. O senhor está levando tanto assim para o lado partidário. Não, professor, o senhor deixou a sua ideologia lhe contaminar tanto que tu não consegue ver mais a luz da verdade. Pelo contrário, eu estou aqui com os mais puros olhos de advogado. É isso. No dia anterior à proclamação da República, que era a sessão que ia decidir sobre os embargos infringentes, ela foi suspensa por Joaquim Barbosa e no dia 15 ele decidiu individualmente, monocraticamente, quando deveria ser uma decisão colegiada, pela prisão de José Dirceu e tudo mais. Então, quer dizer, por quê? A gente não vai conseguir nunca avançar. Já trouxe esse enquanto tema, o professor Ferroni tiver essa posição e ele recorrentemente trazer Pereira. ela, a gente não, por exemplo, não discutimos Roberto Jefferson hoje. Eu concordo. É impossível, porque o professor Ferroni sempre volta nós acabamos mas discutimos, professor, porque ele volta para uma coisa que já aconteceu, acabou, o Supremo já votou e eles foram condenados, não adianta espernear. Foi. Eu estou tentando avançar na questão da esperneação. Mas eu não consigo admitir injustiças. Não, eu também erros. Tem muitas coisas que eu não acho que são justas, mas eu tenho que me curvar a realidade num determinado ponto. Mas, professor Alexandre, eu creio que como eu estava falando antes, né, o Roberto Jefferson se tornou um personagem, né, central. Eu acho que na história do Brasil a gente tem que estudar, era importante estudar desde a questão do Collor, né? Não, isso que era interessante. Coisa que tá, porque a formação dele está dentro da televisão também, que é um período de abertura. Não, né? tudo que tem de podre no Reino do Brasil, desde de muito tempo atrás, o Roberto Jefferson está envolvido, inclusive no Mensalão. E colocou para fora. Óbvio. Eu não estou dizendo que ele é puro, entendeu? Só que eu acho que ele acabou, por vingança, ou o que quer que seja, detonando todo o processo, que é questão, eu acho que é questão emocional. Mas eu só não vejo mérito no ponto dele ser um delator. Não, eu acho que sim. Não, dele ser um delator do processo. Que o senhor falou que ele deveria ter um certo Não, mas sei que o senhor foi irônico. Mas isso não acontece se alguém, por exemplo, cometeu ou sabe de um crime ou participou de alguma maneira. Isso está na lei. Se ele delatou, ele deve ter uma certa diminuição da pena. Uma atenuação da pena? Uma atenuação, porque se ele não abrir o jogo, tem isso. Sei que existe. Mas qual é o grau de participação dele? Vamos consultar a lei, professor. Delação premiada não é o caso dele. Não, mas poderia ser. Poderia ser, claro, porque existe, se não fosse ele... Existe, mas não é o caso dele. Se não fosse ele... Claro que eu não estou dizendo que ele seja o motivo que levou ele a fazer isso. Até porque ele não delatou nada. Provavelmente foi raiva do Zé Dirceu. Eu não consigo entender, mas tudo bem. Pela corrupção passiva e lavagem de dinheiro também não existiu. Mas não, né? É simples, pessoal. É só olhar o processo. Pois é, isso não existiu. É só olhar o processo. Onde é que está a compra de votos? Tá, não tem. Não tem prova de uma compra de voto. Não tem prova de pagamento sistemático. Eu estou dizendo isso no processo. Não existe. Onde nós podemos conseguir no processo, professor? Bom, o processo também é virtual, tem autos físicos, esse é um processo muito grande. E eu acho que ele não está disponível, a não ser para quem vá ao Supremo e busque lá. Eu gostaria de tê-lo comigo, porque será muito interessante estudá-lo por décadas, né? Mas as opiniões dos juristas que têm condições de analisar o processo, os depoimentos que foram vistos por aí, que foram gravados, basta isso. As opiniões críticas de todos os lados, de diversos juristas, tanto de partidos de direita como de partidos de esquerda, mas pessoas técnicas, né, que integraram o Ministério em outros governos, que não os governos de esquerda, enfim, aliás, o único governo de esquerda. Então, toda vez que uma decisão do Supremo não me agradar, eu vou buscar nos autos do Supremo para dizer que aquilo, todo mundo, óbvio que não há consenso em coisa nenhuma, entendeu? Agora, a democracia pressupõe que a maioria vence, e a maioria, nesse caso, decidiu que eles eram culpados. Ponto. Entendeu? Isso aí acabou. Então, não adianta, Ferroni, tu ficar olhando coisa que tu não vai decidir nada. A democracia ela não pode, por si, vulnerar outros tantos valores, e especialmente esse de ideal de justiça, em que as decisões sejam baseadas em provas. E a gente não pode se submeter a decisões a um Supremo que, de repente, vulnere todos esses valores que nós temos defendido, especialmente esses princípios que garantem, né? Tá bem. Ferroni, com esse assunto, parece um bonequinho de corda, que tu dá a corda nele e ele repete a mesma coisa ad infinito. Eu não discuto mais esse assunto, fim de papo. Mas é que eu sou um técnico da área. Nós vamos encerrar esse bloco porque acho que
há uma unanimidade na mesa, ele não caiu de pé. Não, acho que... É unânime essa. Ninguém consegue cair de pé. Exatamente. Ninguém consegue cair de pé. Eu quero encerrar isso daí. Para retomar essa expressão, porque nós partimos dela para esse debate, que foi rico mais uma vez. E encerramos caindo. Não, mas gente não. Estamos falando de seres humanos, é isso? Tá bom. Vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência para o terceiro bloco, né, para falarmos sobre protestos. Os jovens saíram a protestos, não é? Em Santa Maria, por causa do aumento da passagem de ônibus. Assunto para daqui a pouco. Fique com a gente. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Terceiro bloco do Contraponto, o seu programa de debates aqui na TV Unifra, agora para falar de protestos. Afinal de contas, essa semana, o programa está indo ao ar nessa sexta-feira e também no domingo, não é? Essa semana tivemos a semana marcada por protestos. Na semana passada já, protestos, inclusive, envolvendo os policiais da cidade, não é? Em frente à ATU, se eu não me engano. E depois, outro protesto que fechou a Rua General Neto, na esquina com a Avenida Medianet, não é? Os estudantes em busca de uma ideia para que o preço da passagem não aumente. Quer dizer, o protesto é contra o aumento da passagem de ônibus em Santa Maria, que já está em vigor esse aumento, são R$ 2,60 agora, que estão sendo pagos, e são 15 centavos a mais daquilo que estava se pagando antes. Os estudantes saíram à rua, em busca dos seus direitos, e, para falar de direito, professor Ferroni, eles estão certo, em protestar? O que o senhor acha dos protestos? Acho que todo protesto tem seu lado politicamente correto. Agora, a união de muitas pessoas, às vezes, pode ser estupim para outras tantas coisas, de forma manipulada ou não, enfim. Né? Garanto que, quando chamaram o Tinga de macaco, por certo que muitos que estavam ali não concordavam com isso, mas parecia que naquela turba todos estavam lá chamando de macaco. Assim é a manifestação de uma turba na rua, de uma quantidade grande de gente que vai e que muitos com suas ideias diferentes, enfim, mas não significa que todos concordem com a baderna, com a balbúrdia, com a agressão, que não se justifica de nenhum dos lados. Né? E sobre esse protesto contra o aumento da passagem em Santa Maria, o que o senhor pensa? Eu defendo o passe livre.
né? E que a pressão política para que isso ocorra, ela é bem-vinda, sim. Nós precisamos ingressar numa nova era e a mobilidade urbana é indispensável. Nós precisamos ter essa capacidade de nos movimentar dentro da cidade para que a gente exerça plenamente a cidadania. E acho que nós temos que pensar novas alternativas, sim. Bom, se pagando não dá certo, porque não se consegue remunerar adequadamente as empresas, porque tem seus gastos, enfim, que se acha alternativas para o futuro. Pois é, justamente. Eu concordo com a questão do passe livre. Agora, isto em condições melhores, em condições. Num ambiente, num espaço onde realmente é possível fazer isto. Mas nas condições atuais, nas dificuldades financeiras do município, nós estamos falando agora do local, de Santa Maria, né? Diante das condições das nossas ruas, diante, enfim, de toda uma série de um contingente empresarial envolvido, eu não sei se isso é viável, professor Pereira. Quer dizer, seria viável hoje um passe livre? Quer dizer, já levantando uma questão trazida à tona pelo professor Ferroni, e também que eu sei que é defendido pela professora Andressa, depois ela traz o viés dela. Mas antes disso, antes de chegar nessa questão, os protestos, o senhor é a favor? Olha, quer dizer, todo protesto ele tem uma motivação. Quer dizer, se a gente for olhar, tem vários ângulos de observação. Se a gente for olhar a passagem de ônibus, subiu em Santa Maria em 2012, né? Acho que em 2013 não tinha aumentado, subiu 15 centavos, isso representa 6,1. 6,1 seria aproximadamente a inflação do ano, que é 5,9. Né? Olhando por isso daí, só foi corrigido pela inflação. Né? Mas a gente sabe que o preço da passagem para as pessoas que ganham pouco, e mesmo para os estudantes, é alto ainda. 2,60 é alto. Só que quando se fala em passe livre, alguém tem que pagar por isso. Né? Na economia, uma economia capitalista funciona desse jeito. Tem que haver recursos para financiar isso. Então as pessoas sempre têm demandas, justas ou não, eu não vou entrar no mérito, mas só que tem que descobrir uma fonte de financiamento para isso. Porque a gente sabe que, no caso do transporte coletivo, o poder público no Brasil não subsidia absolutamente nada. É um grande engano. Na Europa e em outros países, sim. Aí, se nós entrarmos na linha do Ferroni, nós temos que arranjar a fonte de financiamento, isso aí tem que estar no orçamento da prefeitura. Né? Como do governo do Estado, quando o Tássio inventou essa história. Né? Então, a gente tem que ver. Porque é muito fácil, né? Costumamos dizer, é muito fácil fazer gentileza com o chapéu dos outros. Né? Ou seja, então os idosos não pagam passagem, os estudantes pagam meia passagem. Então, a gente vai ver de cada 3 passageiros que sobem no ônibus, um não paga. Então, os outros é que estão subsidiando. Né? Inclusive, eventualmente, pessoas que estão desempregadas. Então, a gente tem que resolver isso. Eu acho que uma das coisas que precisaria se fazer era uma revisão de quem precisa e de quem não precisa. Eu, pessoalmente, vou dizer uma coisa que eu até acho, muita gente pode achar antipática, mas eu acho que a questão do idoso, se ele tem dinheiro para pagar a passagem, eu acho que ele deveria pagar a passagem. Imagine, todos vamos ser idosos, né, no futuro. Talvez eu até já seja. E o Brasil, como outros países, vai ter uma população muito maior de idosos no futuro. Então, a maior parte da população não vai pagar passagem? Então, eu quero dizer isso, essa conta não fecha. Nós temos que ter opções, dizer assim, bom, o que nós vamos fazer? Vamos subsidiar o futuro, então vamos subsidiar os estudantes, né? Que é um investimento que está sendo feito. Tudo bem, eu acho que a sociedade tem que definir isso, né? Tem que definir. Agora, eu acho que é muito fácil na Câmara de Vereadores passar isenção para cá, isenção para surdo, isenção para isso, isenção para aquilo, e vai ficar cada vez mais alta a passagem. E aí, quanto mais alta a passagem, mais as pessoas vão se manifestar, às vezes, até sem razão, né? Até perdendo a razão. Né? Como aconteceu em alguns momentos. Não, porque não sabem direito como isso é calculado. Né? Então, eu acho que tem que ver. A outra questão do transporte público, daí por exemplo, como é que o setor público participa? Enfim, eu acho que isso que tem que entrar nessa discussão. Professor Alexandre? Em rápidas palavras, né, eu acho que o transporte público é um grande negócio privado. Então, né, tendo medida disso, os protestos são altamente legítimos. Porque a cobrança ela tem que ser feita na prefeitura,
que está diretamente associada a essa questão, né, do aumento do valor de tarifa ou não. E eu sou contra, aí sim, né, é um tipo de protesto com vandalismo, que pode resultar em muitos atos violentos, seja dos que estão protestando ou da polícia, como foi o caso que apareceu muito evidente numa dessas manifestações que tu destacou. No caso da TU, né? Então, né, eu lamento quando ocorre esse tipo de ação policial, né, mas devo dizer que os protestos devem sim seguir, porque, afinal de contas, é um exercício de cidadania. Sim, através do próprio protesto, são formas de resistência, onde a população diz chega. Chega de quê? De exploração. Porque a gente está numa sociedade capitalista engessada no quê? Na opressão, né? E na exploração de quem? Quem que é mais explorado? Somos nós, classe trabalhadora. E esse 2,60 que a gente parece, 2,60, se a gente for calcular no final do mês, onde a maioria dos operários precisa desse ônus dos estudantes, gente, é um valor exorbitante, é um valor grande. E isso acaba afetando também na qualidade de vida dessas pessoas, automaticamente no nosso dia a dia. Com toda certeza. Né? E o Estado, nessas movimentações, esteve presente o quê? Com a força policial. Na repressão, de novo, dos movimentos. Essa força policial, houve algumas manifestações nas redes sociais muito fortes contra a ação da polícia. Muito fortes, inclusive um vídeo diante da violência não tem, todos perdem a razão, perdem o controle, não há como... Né? É complicado mensurar uma ação de repressão a sujeitos que estão atacando um bem público. Mas é um momento de reflexão, a tensão, né? A indignação das pessoas, isso é importante que seja trazido à tona, senão nós não evoluímos. Precisamos de alternativas. É claro que não podemos se lançar hoje, amanhã o passe livre. Claro que não. Se há necessidade de subsidiar, que se pense em possibilidades. Agora, nós temos muito dinheiro por aí, muito mal aplicado. Nós temos subsídios aos apartamentos funcionais, de grande vulto. Nós temos subsídios ao grande judiciário aí, de apartamentos também, de moradia, em torno de 3, 4 mil reais mensais, para milhares de pessoas. Então, há muito dinheiro mal pago. Agora, não se vê nenhum deles protestando. Em todas as comarcas. Nenhum deles protestando, dizerem queremos que seja retirado esse subsídio, né? Que se acresce aos altos salários. Por favor, tem muito dinheiro por aí. Então, a atenção é importante, porque a gente rediscuta esse nosso pacto. Eu só queria dizer, quando eu fiz, o Michael me perguntou, eu fiz uma análise estritamente econômica do processo. Eu não sou contra as manifestações, eu acho até que elas são importantes como foram lá no ano passado, né? Mas eu acho que é um aprendizado isso. O que está ocorrendo, quer dizer, esses excessos que estão sendo cometidos, eles estão levando a uma perda de apoio da população. Esse que é o ponto, né? Saiu uma pesquisa essa semana do Datafolha mostrando esses contrastes, né? Por um lado, a população olha coisas básicas como saúde, né? Como educação, como transporte urbano, né? Toda essa dificuldade, e por outro, que parece que não tem dinheiro, por outro lado tem muito dinheiro para os estádios da Copa. Então a gente vê que em ambos os casos o apoio da população, que era para a Copa do Mundo era 80%, hoje é de 50%. Né? E a mesma coisa as manifestações de rua, que era 80% quando começaram as manifestações, foi no ano passado, né? Foi em julho. Em junho, né? Junho ou julho, e agora é de apenas 50%. Né? Então, mas no fundo, eu acho que isso é uma questão que coloca, acho que não há tempo para a gente fazer essa discussão, mas é a questão, teve até nessa semana um programa muito interessante com o Zé Padilha, que é o diretor do Robocop, um sujeito muito inteligente, ele debateu essas questões, e o ponto principal é a perda de representatividade da política tradicional. Eu acho que é isso que as manifestações de rua estão demonstrando, né? E eu acho que vai ser um aprendizado, né? Eu acho que passagem de ônibus é apenas um estopim de um processo. É um aprendizado. Eu acho que a questão os próprios manifestantes estão aprendendo a lidar melhor com a situação, ou seja, com a organização de um protesto. Acho que são experiências, não é, que eles estão tendo. Tivemos uma experiência, entre aspas, negativa, ou negativa sem aspas, né, na semana passada. Tivemos uma experiência mais positiva nessa terça-feira, né, quando a caminhada foi pacífica, sem nenhum problema, nenhum confronto, pelo menos nenhuma notícia de confronto. Eu não estive lá também, mas nenhuma notícia a respeito disso. E é um aprendizado, porque
E confrontar também a polícia é um aprendizado, quer dizer, de que maneira, até onde eu posso ir. E também acho interessante a gente chamar a atenção de que o próprio poder público e o poder de repressão, ou a polícia, ela também está aprendendo a como lidar com isso, quer dizer. Também, porque é uma novidade, quer dizer, eu como policial não estou acostumado com protestos, não em Santa Maria, não tantos. Santa Maria teve protestos. É um aprendizado, não é? Eu só quero destacar uma outra questão, né? O outro problema é que a qualidade do serviço público na cidade, não só aqui, em várias cidades, é precária. Claro. Os ônibus, né, são ou muito lotados, sem ar-condicionado. Más condições, além da questão da infraestrutura, do tempo de demora. Então, né... Nós estamos pensando mais. Nós não somos marionetes mais. Né? Nós não nos submetemos mais. Nós não somos mais bonequinhos de corda, né, como... É que as pessoas confundem público com estatal. É público, mas é prestado por empresas privadas. Essa que é a questão. E se não exigir qualidade delas, não vai acontecer. Então as manifestações de rua servem pelo menos para colocar pressão, porque a política tradicional não funciona, não chega lá onde deve chegar. E o Estado não se mexe. Claro, então o que eu acho, eu acho que inclusive o prefeito de São Paulo levantou essa questão, de criar no orçamento fontes de financiamento do setor público. Aí sim nós podemos chegar eventualmente a ter o passe livre. Mas enquanto não saber onde é que saem os recursos, vai sair daqueles de cada 3 dos 2 que pagam passagem. Vai ficar cada vez mais cara a passagem. A lógica é essa. Tá bem. Eu acho que dessa maneira, dentro do nosso tempo, né, fomos já informados que nosso tempo está encerrando. A gente agradece a bancada, mais uma vez, aos professores que gentilmente estão aqui sempre, todas as quartas-feiras, trazendo o seu ponto de vista, discutindo, debatendo o ponto e também o contraponto. E assim, ampliando o conhecimento, a discussão, como muito bem ponderou o professor Ferroni, não somos mais marionetes, não é? E estamos aqui, então, para promover esse encontro de conhecimentos e ampliar a visibilidade desse conhecimento para você. Às vezes se exalta um pouquinho também, mas... faz parte, né? Para ver que esse programa aqui não é, digamos, ensaiado, nem nada. Não, de maneira alguma. Não tem... A pauta é feita na hora. Muito bem, é verdade. Bom, a gente agradece a banca e agradece também a você que está conosco, lembrando que sua participação é importante na sugestão de pautas. O programa está no YouTube, como você pode ver aí na tela, à disposição para que você assista. E também no canal 20 da NET, através da TV Unifra, na sexta-feira, à 1 da tarde e também às 23 horas, às 11 horas da noite. 15, né? Desculpe, canal 15, muito bem lembrado aqui pelo pessoal que está trabalhando conosco aí na produção. Canal 15 da NET. E, finalmente, o programa também vai ao ar no domingo, às 7 horas da noite, às 19 horas. Contamos sempre com a sua audiência e a sua participação. Muito obrigado e até o próximo.